pessoal, boa tarde. Sou Patrícia Barbosa da Silva, curso Licenciatura em Matemática na Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 7, Senhor do Bonfim, Bahia. Faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática da UNEB Campus 7. Venho aqui agradecer aos meus colegas Raimundo Santos Filho e Vinícius Christian Pion Correia e ao meu professor e orientador Américo Júnior Nunes da Silva, que fizeram com que essa pesquisa se concretizasse. E quero também agradecer ao programa de bolsas afirmativa, vinculada ao PROAF, pela oportunidade de ser bolsista. Quero dizer que o projeto de pesquisa estava proposto para extensão, mas por motivos referentes à construção do laboratório e o início da pandemia, ficamos com a pesquisa. Bem, nossa pesquisa é o ensino de números nos anos finais do ensino fundamental, um mapeamento das últimas edições do Encontro Baiano em Educação Matemática. Inclusive, o nosso artigo já foi publicado, já serviu de capítulo de um livro, cujo organizador é nosso orientador, Américo Júnior Nunes da Silva. O livro Educação, Atualidade e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado, capítulo 9. Então, a humanidade, ao longo de sua existência, sentiu-se a necessidade de utilizar objetos para quantificar situações diárias e resolver problemas cotidianos. Constatamos, mas não somente por isso, o quanto os números têm um percurso histórico que o define e enorme reconhecimento social construído por essa trajetória. O ensino de números é de suma importância para o desenvolvimento da aprendizagem matemática, pois articula-se entre os objetos de conhecimento trabalhado nas unidades temáticas de geometria, álgebra, grandezas e medidas, estatística, probabilidade, visto que os estudos realizados na unidade temática de números contribuíram para a aprendizagem das demais unidades. Percebemos o lugar que ocupa na construção do conhecimento numérico. Assim, o ensino de números tem papel importante na formação do cidadão crítico e que possa solucionar problemas cotidianos. Nesse sentido, o estudo dessa unidade temática nos anos finais do ensino fundamental, segundo a BNCC 2017, é que os estudantes tenham a capacidade de solucionar problemas com os números naturais, inteiros e racionais, que consigam resolvê-los nas operações fundamentais. E com isso que esses alunos desenvolvam estratégias pessoais para compreender e interpretar as soluções a situações problemas. Alguns autores e autoras dão vários exemplos dessa utilização no cotidiano, entre eles Cunha 2017, que nesse sentido destaca que a matemática está presente em todos os segmentos da vida e em todas as tarefas executadas do nosso dia a dia, seja na compra de um simples pão, como na aplicação de um grande investimento financeiro. Assim, ao acordar, o despertador expressa as horas, utilizando o princípio da contagem do tempo. Quando fazemos uma refeição, utilizamos o conceito da proporção e assim por diante. Assim, desenvolvemos um mapeamento dos artigos publicados nos anais das últimas 3 edições do Encontro Baiano em Educação Matemática, 2015, 2017 e 2019, referentes ao ensino de números nos anos finais do ensino fundamental. A princípio, o mapeamento, segundo Bienbergut, 2008, página 2, embora a palavra mapear signifique
ato ou efeito de delinear espaço geográfico ou transferir, classificar e ordenar dados na base de sua distribuição espacial de forma estática, como princípio metodológico de pesquisa, significa principalmente a compreensão da estrutura e dos entes nela inseridos, a organização e a representação ou mapa dos dados em um contexto de forma dinâmica. Através do mapeamento, fizemos o seguinte: separamos o que era relato de experiência e o que era comunicação científica. Inicialmente, começamos a lermos sobre os títulos, palavras-chave e assim verificando se existia a presença da unidade temática de números. Decidimos então, caso não identificado de imediato, decidimos então fazermos a leitura dos resumos e do texto completo, para que enfim identificarmos se fazia parte da unidade temática de números ou não. Dessa forma, delimitou-se os seguintes objetivos específicos da pesquisa: quantificar as comunicações científicas e os relatos de experiência, entender as concepções abordadas referente ao ensino de números nos trabalhos mapeados e analisar, através dos textos mapeados, como o ensino de números está sendo desenvolvido nas escolas nos anos finais do ensino fundamental e quais são os reflexos desse trabalho para a matemática em sala de aula. Percebemos que o número total de trabalhos publicados como relato de experiência e comunicação científica foi de 422 trabalhos, com os procedimentos de leitura dos artigos encontrados nos 3 últimos anais do EBEM. É importante salientar que, entre universidades e institutos, encontramos um total de 23 instituições. Isso mostra o quanto foi de suma importância o ensino de números nos anos finais do ensino fundamental na pesquisa do EBEM. Bem, podemos abordar também os conteúdos matemáticos abordados. Operações fundamentais: 5. Números inteiros. 4. Fração. 4. Conjuntos numéricos. 2. Números primos. 2. Números decimais. 2. Potenciação. 1. Porcentagem. 1. Números racionais. 1. E MMC. 1. Somando um total de 23 conteúdos abordados. Com isso, foi perceptível as seguintes metodologias de ensino abordadas nos trabalhos mapeados: oficina, 6, sequência didática, 3, investigação matemática, 2, materiais didáticos, 2, resoluções de problema, 1, jogos didáticos, 1, jogos matemáticos, 1, outros, 5, somando um total de 21 meios de metodologias abordadas nos trabalhos mapeados. Segundo Almeida e Jesus, 2017, no trabalho intitulado Uma proposta para o ensino de adição de frações, foi realizada a elaboração de um material didático manipulável, jogo. Para propor ao ensino de adição de fração, percebeu-se que os autores tiveram resultados favoráveis e ao objetivando, ou seja, os alunos conseguiram aprender e resolveram as atividades propostas. Porém, outros trabalhos publicados não conseguiu atingir o esperado, e dentre esses trabalhos estão aqueles que usam percursos mais tradicionais. Portanto, foi notório que o uso de diferentes metodologias em sala de aula, como as apresentadas pelos autores e autoras, trouxeram aspectos de inovações e foram enriquecedor para o ensino de números, potencializando a aprendizagem dos estudantes a partir do trabalho com as oficinas, jogos matemáticos, materiais didáticos, entre outros, recursos metodológicos de ensino na matemática. E, por fim, dispomos aqui um recorte de nossa pesquisa bibliográfica.